iremos falar de mais um crime dos senhores do mundo contra a humanidade. E esse já aviso logo que é pesado, talvez até pior do que a cura do câncer que foi tirada de você, que foi o tema do meu vídeo passado. Iremos falar agora de Nikola Tesla. Poucos sabem quem ele é. Para alguns, Tesla é apenas uma das unidades usadas para designar medidas de intensidade de campo magnético. O fato é que Nikola é o homem que possibilitou o uso em grande escala da eletricidade, o inventor do sistema multifásico de corrente alternada, do rádio, da lâmpada, da luz fluorescente, um dos descobridores do raio-x e autor de muitas outras invenções que estão registradas através de mais de 700 patentes. Como costuma acontecer aos homens de visão, inclusive com vocês, inscritos desse canal, que quando tentam passar as informações adiante sobre os senhores do mundo e seus planos contra a população, têm que suportar a incompreensão das pessoas, muitas vezes visto até como loucos. Saiba que vocês não são os únicos, e nem serão os últimos. Tesla também passou muito por isso. Dentre suas descobertas, o mundo só conheceu aquela que interessavam ao poder financeiro. As outras que iam contra os planos deles, os donos do mundo, essas foram banidas. Aquela que teria sido seu maior invento, o mais importante, foi também o mais visado. Trata-se do Sistema Mundial de Transmissão de Energia Elétrica, sem fios. O projeto que foi abafado pelas mesmas mãos dos que apoderaram-se de várias de suas ideias. Algumas usaram em proveito próprio, ou a serviço da tecnologia lucrativa. Por isso, quando você andar na rua e olhar para os postes e ver os fios, quando chegar a conta da luz absurdamente cara, saiba que no mínimo, se esses homens deixassem, você poderia não ter nenhum desses fios sobre a sua cabeça, ameaçando inclusive sua vida, e poderia ter sua conta reduzida a menos de 10% do valor atual. E se eles não existissem ou fossem menos gananciosos, você poderia até não pagar mais nada por isso. Diferentemente da grande maioria dos cientistas, Tesla foi sempre guiado pelo ideal de colocar o seu trabalho científico a serviço do bem-estar do homem. Em nome desse objetivo, chegou a passar por situações de verdadeira pobreza, tendo percebido que o uso contínuo e prolongado das fontes de energia usadas na época resultariam a longo prazo a uma ameaça à manutenção das reservas naturais do planeta. E nós estamos passando por isso agora. Tesla já havia percebido isso naquela época e já tinha inventado uma solução. Ele passou décadas tentando descobrir uma fonte energética não poluente que não destruísse a natureza. E para desespero das grandes empresas geradoras de energia, ele apresentou um surpreendente projeto de construção de mega centrais de energia elétrica, o qual abriria, de forma concreta e real, a possibilidade dessa fonte ser consumida pelos usuários, eu e você, o povo, sem qualquer custo. Isso mesmo, nós não pagaríamos mais nada e ainda não iria destruir o planeta como fazemos agora, onde pagamos caro e arriscamos a vida debaixo desses fios de alta tensão e ainda por cima destruímos a natureza. Essa invenção de Tesla foi a gota d'água final no copo dos senhores do mundo. Tesla se tornou da noite para o dia um incômodo para eles e um perigo para o império dominado pelo materialismo e pelo egoísmo. Por ter levado às últimas consequências seu ideal de ser efetivamente útil à sociedade, o inventor do sistema que possibilitou o aproveitamento doméstico e industrial da eletricidade, o qual é, como se sabe, responsável pelo enorme progresso tecnológico ocorrido no século XX. Tesla foi durante sua vida perseguido, desprezado, ignorado e humilhado, tendo chegado ao ponto de passar os últimos anos de sua existência na solidão de um quarto de hotel, na miséria, muitas vezes faltando até o alimento. E a única homenagem que o mundo lhe deu, em troca de suas grandes ideias usada até hoje e responsável por nossa tecnologia, foi o banimento de seu nome da história da ciência, que é ensinada através das universidades. E por incrível que pareça, nem mesmo a grande maioria dos homens da área da física costumam estar por dentro do assunto. Mas é chegada a hora de conhecer e reconhecer este gênio inventivo, que pode-se dizer que esse era o verdadeiro cientista. Ele deixou às gerações seguintes um raro exemplo de conduta. Doa a quem doer. Vejam nesse trecho do documentário quem foi Nikola Tesla. O desenvolvimento progressivo do homem depende grandemente das invenções. Seu propósito supremo é o completo domínio da mente sobre o mundo material. Utilizar poderes da natureza de acordo com as necessidades do homem. Nikola Tesla, 1919. Esta é a história de um Prometeu moderno que
que mudou o mundo com a eletricidade. Foi Nikola Tesla quem utilizou a força das cataratas do Niágara com seu sistema de corrente alternada e tornou possível a transmissão de energia para toda a América e para o mundo. Foi Tesla quem patenteou a tecnologia de comunicação sem fio, que é utilizada em todas as transmissões de rádio e televisão. Seu incrível legado pode ser visto em tudo, no controle remoto, na iluminação neon e fluorescente, nos raios-x, nos mísseis guiados e até mesmo na iniciativa estratégica de defesa. No entanto, esse homem admirável foi muitas vezes ignorado pela história. Tesla foi realmente um gênio de primeira grandeza, foi um visionário da tecnologia. Conseguia imaginar coisas maravilhosas e fazê-las funcionar. Temos que desenvolver meios de obter energia de fontes inesgotáveis. Minha juventude. Esta é a casa onde nasci. Ao soar da meia-noite, entre 9 e 10 de julho de 1856. Por incrível coincidência, uma terrível tempestade elétrica ocorreu naquela noite. Nikola Tesla nasceu de pais sérvios, na fronteira oriental do Império Austro-Húngaro, atual Croácia. Seu pai, Milutin, era um padre ortodoxo que esperava que o filho seguisse sua profissão. Desde cedo, Tesla começou a demonstrar extraordinária imaginação. Na infância, sofri de uma aflição peculiar. Devido à aparição de imagens, geralmente acompanhadas de fortes flashes de luz, não conseguia distinguir se o que via era real ou não. Nesse trecho, nos parece que o sobrenatural está presente também aqui, embora algumas pessoas insistam em negar isso. Quanto mais, meus amigos, você se aprofunda na história, você vai se deparar com o sobrenatural, não importa se acredita ou não. Alguns acham que Tesla era um homem iluminado por Deus, outros que pode ser sinal de abdução alienígena. E os céticos, é claro, dizem que é loucura da cabeça dele. Essa última eu acho até engraçado, para não dizer ridícula, porque como pode um louco criar coisas extraordinárias e inteligentes dessa maneira? E em suas alucinações, enxergar inventos futuros que ele mesmo não conhecia na época e ainda viria a criar. Como eu já disse antes, o sobrenatural está presente, é só você saber olhar para ele. Vamos continuar com a história. Para dar um exemplo, eu era fascinado pela descrição das cataratas do Niágara e imaginava em minha mente uma grande roda impulsionada pelas cataratas. Em 1877, aos 21 anos, eu viajei para Graz, na Áustria, para ingressar na faculdade. Ali, rapidamente, me tornei obcecado pela ciência da eletricidade. Eu queria saber mais sobre essa força maravilhosa. Cada faísca produzia centenas de ecos em meu cérebro. Em 1831, na Inglaterra, Michael Faraday havia descoberto o princípio da indução eletromagnética, que tornou possível a geração de eletricidade. Faraday descobriu que se temos um circuito elétrico num campo magnético variável, uma corrente elétrica será induzida nesse circuito e percorrerá o fio que forma este circuito. Essa foi a invenção do método de indução da corrente elétrica, corrente alternada, ou AC. E foi essa invenção que mais tarde Tesla transformou no sistema elétrico, base de nossa civilização. Os primeiros motores elétricos operavam por corrente elétrica contínua, mas exigiam um sistema de conexões por faiscamento para induzir um efeito de rotação no motor. Disse ao meu professor que o funcionamento de geradores e motores poderia melhorar muito se utilizássemos correntes que se alternassem. Ele me envergonhou terrivelmente na frente dos colegas ao dizer: "Sr. Tesla jamais conseguirá isso. É um esquema de movimento perpétuo." Em 1880, Tesla mudou-se para Budapeste, onde achou emprego no escritório central dos telégrafos. Aqui, sua ideia de um motor AC começou a persegui-lo.
Em meu quarto eu ouvia o tic-tac de um relógio que estava a 3 outros quartos de distância. Uma carruagem passando algumas milhas de distância causava tremores em meu corpo. O apito de uma locomotiva distante vibrava tão intensamente em meus ouvidos que a dor era insuportável. Para recuperar-me desses ataques, fazia longas caminhadas no parque da cidade. Numa tarde sempre presente em minhas lembranças, o sol estava se pondo. Lembrei-me da gloriosa passagem de Goethe. A luz se vai. Acabou-se o dia de trabalho, que segue agora seu caminho, segue lépido. Ao pronunciar essas palavras de inspiração, a ideia me surgiu como um relâmpago. Eu caí de joelhos e desenhei um diagrama no chão. Tesla percebeu um campo giratório de energia. Repentinamente, ele notou que poderia reproduzir esse campo giratório ao energizar os enrolamentos de bobinas de um motor em diferentes passos ou fases, como pistões de uma máquina. As forças magnéticas resultantes de atração e repulsão literalmente fariam girar o rotor em torno de seu eixo, o equivalente elétrico da roda. E tudo isso foi conseguido com correntes alternadas. Isso em breve mudaria as bases da indústria no mundo inteiro. Compreendeu? Não se tratava de um esquema de movimento perpétuo. A Terra Nova. O ápice de minha ambição e meu desejo mais ardente era ver a América e entrar em contato com o fabuloso Thomas Edison. Sendo assim, eu fiz a viagem e, após perder meu dinheiro e as passagens, e passar por uma série de infortúnios, incluindo um motim no qual quase perdi a minha vida, desembarquei nesses portos abençoados, com apenas 4 centavos no meu bolso. Tesla chegou a Nova York em 6 de junho de 1884. O imigrante de 28 anos sonhava com o sucesso nessa estranha e distante terra. Tesla veio para a América por não ter conseguido sucesso ao tentar produzir seu motor de corrente alternada na Alemanha. E creio também que na França. Ele percebeu que, provavelmente, só havia uma pessoa no mundo capaz de ajudá-lo, e essa pessoa era Thomas Edison. Nova York já tinha luz elétrica desde o final dos anos 70 no século XIX. Edison instalou a primeira estação de corrente contínua na Pearl Street, próxima ao Distrito Financeiro, em 1882. Isso foi conseguido com a ajuda do grande financista de Wall Street, J. Pierpont Morgan. Mas o sistema estava longe de ser perfeito. A eletricidade era algo muito novo. A maioria das pessoas não entendia do que se tratava e tinha muito medo dela. Incêndios aconteciam. Os cavalos nas ruas recebiam choques através de suas ferraduras e disparavam. Era uma época muito interessante para Edison. Fiquei extremamente empolgado ao conhecer Edison. Aquele grande homem havia revolucionado o mundo com a lâmpada incandescente. Eu estava ansioso para mostrar-lhe meu motor baseado em corrente alternada. Trabalhei na Edison Machine Works, onde fiquei responsável por desenvolver dínamos e motores de corrente. Meu horário normal de trabalho era das 10h30 da manhã até as 5 da manhã do dia seguinte. Ao completar a tarefa, procurei Edison para que me pagasse e ele riu. Aquilo foi demais para Tesla, que pegou o chapéu e foi embora. Com a ajuda de um grupo de investidores, Tesla abriu um laboratório na Liberty Street, a apenas alguns quarteirões de distância do escritório de Edison. Lá iniciou a montagem do protótipo de um motor que havia imaginado 7 anos antes. Ao mesmo tempo, desenvolveu os componentes do sistema de geração de corrente alternada e transmissão que são utilizados até hoje.
Em maio de 1888, Tesla estava pronto para apresentar seu motor ao mundo. Tenho agora o prazer de apresentar a vocês um novo motor. E eu tenho certeza de que ele irá imediatamente comprovar a maior adaptabilidade da corrente alternada. Durante os 5 anos seguintes, 22 patentes americanas foram concedidas a Tesla pelos motores, geradores, transformadores e linhas de transmissão AC. As patentes mais valiosas desde a invenção do telefone. Um dos poucos homens que entenderam o grande potencial das invenções de Tesla foi o empresário de Pittsburgh, George Westinghouse. Ele visitou o laboratório de Tesla e imediatamente ofereceu $1 milhão pela venda de todas as patentes relativas ao sistema de corrente alternada. Um dos senhores do mundo já estava manipulando Thomas Edison. Seu nome era Morgan, que era capaz de acabar com qualquer um que se metesse em seus planos. Inclusive, você não encontrará em outro lugar essa afirmação a não ser aqui no nosso canal. Mas Morgan foi capaz de assassinar seu próprio pai, embora não existam as provas disso. Apenas a lógica e a conveniência que foi a morte do seu pai, que era o verdadeiro dono da fortuna da família. Agora eu tenho que ler no jornal que meu filho financia Edison. Um Frankenstein tardio. Não foi ele quem matou. Deixe eu esclarecer umas coisas. Não quero a casa de Morgan associada à eletricidade, nem a nenhum trabalho do diabo. Eu passei minha vida fazendo meu nome e não estou disposto a deixar você destruir. Eu tenho a chance de construir... Nippon! Acabou. Eu parto para Mônaco amanhã. Enquanto estiver longe, venda tudo que estiver relacionado às empresas desse Edison. Morgan, um dos senhores do mundo, ou pelo menos seria, não tinha como se negar a cumprir a ordem do pai. Ele era o dono. Sua única alternativa era matar seu pai simulando o acidente. Assim ele tomou o controle de tudo e até hoje ninguém pode provar que o acidente com a carruagem do pai não foi um acaso do destino. Essa coja é cobra engolindo cobra. Mas por que você acha que o pai dele não queria mais que o filho financiasse Thomas Edison? Simplesmente porque os Illuminatis mais antigos não usavam certas táticas da nova geração. Eles vão ficando piores com o passar do tempo. Seu pai não aprovou a tática que Thomas Edison usou para degrenir a imagem do concorrente. Tática que hoje em dia eles usam e abusam dela. A velha tática hoje da difamação. Nessa época ela ainda era novidade. E agora ele e Thomas Edison estão numa batalha acalorada. Qual será a forma dominante de eletricidade? Nikola Tesla desenvolveu uma nova maneira de transmitir eletricidade. Sua tecnologia ameaça destruir tudo que Morgan e Edison construíram. Na eletricidade tem 2 sistemas concorrentes, a corrente alternada e a contínua. Este mundo só tem lugar para um deles. Se Morgan perder, pode arruinar sua reputação e seu nome. Ele aumenta a pressão em Edison, exigindo que vença a competição de qualquer modo. Sentindo a pressão de Morgan, Edison inicia uma missão para provar que sua corrente contínua é a forma mais segura de eletricidade. A guerra das correntes elétricas é o lado obscuro de Thomas Edison. A tática que ele usou foi de convencer as pessoas de que a corrente alternada matava. É um lado de Edison que normalmente não vemos. Ele começa a usar a corrente alternada de Tesla em várias demonstrações, esperando fazer o público ter medo dela. Edison usou todo tipo de truque sujo para tentar desacreditar a corrente alternada. Ele matou animais diante de plateias.
Mas nada parece deter o entusiasmo da corrente mais forte de Tesla. Cada vez mais desesperado para agradar Morgan, Edison fica aliviado quando chega uma carta que pode ser sua oportunidade. Uma prisão estadual em Nova York quer substituir o enforcamento como meio de execução. Muitos acreditam que o método medieval é cruel e desumano. A eletricidade pode ser uma alternativa útil. O projeto que Edison pensa é simples e inovador. Edison ficou muito feliz em ajudar esse homem a desenvolver uma cadeira elétrica, desde que a cadeira usasse os geradores de corrente alternada de Westinghouse. Edison vira as atenções de seu laboratório ao desenvolvimento da primeira cadeira elétrica do mundo. É a oportunidade perfeita de provar que a corrente alternada de Tesla é perigosa e até fatal. A prisão convida a imprensa para testemunhar a demonstração mais sensacional que se possa imaginar. A primeira execução humana no mundo pela eletricidade. Está pronta? Sim. Adeus, William. Ele está morto. Está sangrando. Está respirando. Eu vou vomitar. Eles praticamente torraram aquele homem vivo. Foi uma execução falha. O ato abominável recai sobre Edison. O público não relaciona a corrente alternada à Tesla. Ele só se lembra que a eletricidade foi usada para matar um homem e que Edison estava por trás disso. Muito pior que o enforcamento. O dano à sua reputação é incalculável. E J.P. Morgan tem um destino ainda pior. Agora eu tenho que ler no jornal que meu filho financia Edison. Esse documentário é escroto. Ele não mostra realmente como aconteceu. Ele mostra aqui uma versão bonitinha. Na verdade, o réu gritava e se contorcia. Dava gemidos que nem mesmo os melhores roteiristas poderiam escrever nas melhores cenas de filme de terror que você já viu. A sala ficou tomada por um cheiro insuportável de carne queimada. Os gritos ecoaram por todo o prédio. Muitas pessoas vomitaram ali mesmo. E aí, como a culpa condena, o povo não associou o perigo da corrente alternada à Tesla, mas sim a crueldade que Thomas Edison o fez. Resumindo a história, Tesla ganhou o contrato, mas como o mundo tem dono, Morgan ameaçou e chantageou o investidor que bancava a Tesla.
e assim o forçou passar a patente das invenções para ele, deixando Tesla na miséria. Patente, para quem não sabe, é o documento que prova que você é o dono daquele invento, e qualquer pessoa que queira usá-lo deve pagar a você ou pedir permissão. O pilantra forçou o investidor a passar isso para ele. O cara assim o fez, não teve outra saída, e aí Tesla se ferrou. Com a patente dos inventos de Tesla em mãos, os senhores do mundo usaram e abusaram dos que podiam ser aproveitados para obter lucros. Aqueles que eram os maiores e que teriam benefícios reais para a humanidade, esses foram abafados e escondidos, tais como energia global ao alcance de todos. O que Tesla pretendia não era simplesmente tornar acessível a todos o uso da energia elétrica. Sua capacidade de visão o levou a lutar por um ideal ainda mais além. A transmissão de energia elétrica sem fios mediante um sistema que permitiria distribuí-la pelo mundo inteiro, fazendo com que ela passasse a ser propriedade da humanidade. As casas, as fábricas, trens e aviões submarinos, carros e barcos receberiam essa energia através de antenas, que os conectariam a torres receptoras locais. Esta seria a realização mais importante de todas de sua carreira. O coração desse sistema era a bobina de Tesla, dispositivo capaz de produzir correntes alternadas com tensões de até milhões de volts e altas correntes, e ainda com frequências variadas. Tesla descobriu que se uma lâmpada fluorescente era colocada a pouca distância desse dispositivo, ela se acendia e irradiava a luz sem que para tanto houvesse necessidade de fios. O fenômeno da ressonância elétrica era a chave daquela descoberta em 1891. Tesla havia acabado de se tornar cidadão norte-americano, e essa nova tecnologia seria o seu presente ao país que o acolheu. Através dela seria possível transmitir energia instantaneamente a qualquer distância através do ar, e isto significava energia gratuita para todos. Um dos assistentes de Tesla questionou as implicações desse plano de distribuição de energia. Ele perguntava se uma empresa provedora de energia elétrica aceitaria fornecer sua mercadoria gratuitamente. Será que Tesla seria autorizado a introduzir um sistema como esse? Ele estava convicto que seu plano seria aceito, simplesmente porque se tratava de algo correto e que deveria ser realizado. Tesla era um pouco ingênuo, vocês não acham? Com o tempo, a visão de Tesla a respeito da transmissão de energia sem cabos foi se ampliando e evoluindo. A transmissão através do ar apresentava as limitações devido à perda de energia a grandes distâncias. Por isso ele decidiu usar a terra e não o ar, como meio de propagação de energia. A própria terra poderia fazer às vezes de condutor. As ondas elétricas se expandiriam através das crostas terrestres em frentes de ondas concêntricas passíveis de serem recebidas e utilizadas em pontos geográficos distantes. Dessa forma, o planeta inteiro seria convertido num transmissor elétrico colossal. Numa noite de 1899, Tesla realizou em seu laboratório na cidade de Colorado Springs um de seus experimentos mais famosos. Em sua tentativa de enviar energia elétrica através da Terra, ele descobriu um efeito que deu o nome de crescimento ressonante. Essa descoberta pode ser considerada uma das mais importantes façanhas elétricas já realizada pelo homem. A tensão acumulada na antena da torre do laboratório produziu um arco de luz que se estendeu em direção ao céu e cresceu progressivamente até chegar a um comprimento de mais de 40 metros. E a experiência só não teve resultado ainda maiores, porque houve uma interrupção inesperada. O gerador de energia elétrica da cidade de Colorado não aguentou a sobrecarga e acabou se queimando. Tesla explicou o efeito de crescimento ressonante dizendo que a corrente elétrica havia atravessado o planeta inteiro, até refletir-se no seu lado oposto, tendo sido reforçado por pulsos elétricos obtidos do gerador a cada vez que ela retornava a seu ponto de partida. Como Tesla não queria trabalhar em inventos que não fosse realmente uma evolução para a humanidade, deram fim nele em 7 de janeiro de 1943, no 13º andar supostamente de infarto. Nos seus últimos dias, Tesla já vinha sendo paranoico. As pessoas pensavam que ele estava enlouquecendo, pois ele afirmava constantemente que havia pessoas querendo matá-lo. Quem seriam essas pessoas? Vocês já devem imaginar. Que 7 de janeiro de 1943. O famoso inventor Nikola Tesla morre de um ataque de coração no 33º andar do Hotel New Yorker. Horas depois de seu corpo ser descoberto, seu sobrinho chega ao quarto 3327 e descobre que o corpo de Tesla, bem como seus papéis e cadernos técnicos, já haviam sido removidos. Segundo rumores, o FBI havia confiscado esses itens e os designado como altamente secretos.
Nikola Tesla tinha a paranoia de que alguém estava tentando matá-lo. E assim que ele morreu, os agentes do governo americano se apressaram em confiscar todos os seus escritos científicos. Em pouco tempo, tudo que ele protegia com sua vida foi levado. A versão oficial é de que nada de grande importância foi encontrado, só vários papéis e documentos científicos. Mas, segundo boatos que correram ao longo dos anos, o material confiscado era profundamente significativo em termos de vários conceitos científicos altamente avançados. Uma pessoa que tem ideias nobres acaba mesmo que não queira, tornando-se inimiga do sistema. O projeto de Tesla entrava em conflito com uma das maiores indústrias econômicas de sua época, pois ameaçava inviabilizar a comercialização da energia elétrica e por isso mesmo a construção de novas megacentrais dessa energia. Imagine que com o plano de Tesla bastaria uma simples antena. É claro que no mundo Illuminati capitalista, Tesla só poderia ter sido considerado um louco ou traidor. Não é por mero acaso que as informações a respeito dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos por Tesla na segunda metade da sua existência são escassas. Seu projeto para a implantação de um sistema global de transmissão de energia ter sido interpretado como uma tentativa de captar novas formas de energias não elétricas. Acredita-se que ele tenha começado a investigar a possibilidade de captar a energia do campo gravitacional que envolve a Terra e a do próprio éter. Interpretações posteriores ao seu trabalho alegaram que no final de 1898, no campo energia a partir do éter, e que fora esse o motivo que levara o banqueiro J. Morgan a retirar mais tarde o seu financiamento, pois ele receava que se não o fizesse, o monopólio das fontes convencionais de energia estariam em breve ameaçadas. E esse Morgan é o mesmo que matou seu pai. Será que ele também seria capaz de matar Tesla? Se por acaso ele insistisse, acho que nem preciso responder. Atribui-se a Tesla a invenção de máquinas que retiraram energia do éter para transformá-la em energia útil, e a de um conversor de estado sólido capaz de controlar um motor elétrico especial. Há também informações que este motor teria sido instalado numa limusine. A performance dela foi parecida com a de um carro tradicional, com a diferença de que o consumo de combustível foi praticamente zero. O teste teria sido feito em uma limusine em altas velocidades durante um período de uma semana. Segundo consta, Tesla teria conseguido ainda produzir terremotos artificiais. Seria então Tesla que tornou possível aquela máquina que sabemos que está nas mãos deles, o ARP, aquela mesma que gera os terremotos e os tsunamis. Claro que Tesla criou-la para gerar energia e não causar mal, mas como tudo no mundo em mãos erradas vira uma arma. Acredita-se que ele tenha feito através de uma vibração induzida no campo do éter, a qual teria sido transferida a toda a matéria. Conta-se que quando ele testou essa tecnologia em Nova York, verificou-se um forte tremor que atingiu uma área de vários quarteirões. Várias descobertas de Tesla têm sido investigadas e até mesmo aplicadas para fins lucrativos, que não era vontade do seu criador. As ondas estacionárias de frequência extremamente baixa, ELF, por exemplo, fenômeno conhecido como efeito Tesla, têm sido usados para a guerra biopsicológica. Um artigo da Associated Press de 20 de maio de 1983 dá conta que por volta de 1960 a Rússia usou um dispositivo chamado LIDA para influenciar o comportamento humano com a emissão de ondas de rádio de baixa frequência. Como não há como negar indícios de que Tesla foi assassinado, existe uma declaração do Departamento de Defesa norte-americano, datado de fevereiro de 1981, que sugere que o confisco dos pertences de Tesla poderia ter de fato ocorrido. Acreditamos que algumas das anotações de Tesla podem conter princípios básicos que seriam de valor considerável às pesquisas do Departamento de Defesa. O fato é que alguns apontamentos de Tesla, reescritos em inglês nos laboratórios dos cientistas, aparecem misteriosamente alguns anos após o seu falecimento, já traduzidos para um idioma sérvio no museu em Belgrado, que existe em sua homenagem. Outros, porém, jamais reapareceram. Levantaram também uma hipótese que os alemães tenham sido os assassinos. O motivo seria que Tesla teria se recusado a contribuir para que a energia nuclear fosse colocada a serviço da guerra. Dado ao caráter íntegro e honesto que sempre deu mostras de possuir, ele não teria mesmo se sujeitado a aceitar semelhante convite. Não se pode, entretanto, descartar a hipótese de que seu trabalho tenha sido aproveitado a serviço da guerra, e até mesmo na fabricação da bomba atômica.
já que naquele momento histórico estava-se às vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial. O governo americano jogou a culpa para os alemães, inclusive do sumiço do corpo de Tesla por 3 dias. É claro que nunca deixaram explicações convincentes a ninguém. Nikola Tesla viveu incompreendido e perseguido durante a sua existência. Morreu pobre, mas deixou uma bela história de vida e dedicação e bom caráter. Seria mesmo ele influenciado por Deus, ou será que foi uma abdução alienígena? A fonte de todo o seu conhecimento. Veja esse último trecho. Ele nasceu à meia-noite em ponto de 10 de julho de 1856, durante uma violenta tempestade na atual Croácia. Ele nasceu durante uma terrível tempestade e a parteira disse que isso era mau agouro. Mas a mãe de Tesla viu um relâmpago e disse: não, essa criança será iluminada. Desde cedo, Tesla mostrou ter uma mente superior. Ele já começara a inventar coisas, inventou brinquedos movidos a insetos. Mas ele sentia fascínio por tempestades e, quando viu relâmpagos, ficou fascinado pela questão da eletricidade. E decidiu então que iria canalizar o poder da Terra e do universo e usá-los para o bem da humanidade. Quais são as chances de uma criança nascer entre as baladas da meia-noite em ponto? Nessa exata hora está acontecendo uma tempestade terrível. Ela crescer vendo seres espirituais que lhe dão visão de eventos tecnológicos muito à frente de sua época. Ela se tornar um dos maiores inventores que o mundo já viu. Seu pai ser padre. Matematicamente falando, quais são as chances reais disso acontecer? Bem poucas, não é? Pense nisso e veja se você ainda vai continuar negando o sobrenatural. Esse vídeo foi uma dica de José Erinaldo, a nossa enciclopédia de mistérios, que recebe agora o seu 5º selo Pikachu de altíssima qualidade. Essa dica foi mandada por mais 4 inscritos, porém José foi o primeiro e o único que me mandou links com parte da matéria. Por isso o selo Pikachu vai para ele. Um abraço a todos os outros também. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.